Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Lucas Santos Cunha, sou professor de Direito Civil e Processo Constitucional da Faculdade Evangélica de Urubiataba, Goiás. E aqui hoje nós vamos discutir uma disciplina muito importante para as provas de OAB, prova de concurso público, que é o início dos remédios constitucionais, tá? Então nós vamos fazer uma introdução a respeito dos remédios constitucionais e a aula é sobre o principal e o primordial remédio constitucional existente dentro do nosso ordenamento jurídico, tá? Que é o habeas corpus, o nosso HC, ok? Então vamos lá. A respeito desses remédios constitucionais, lembrando que esses remédios são ações constitucionais que estão ligados aos direitos fundamentais dos cidadãos. Então são remédios jurídicos específicos, cada um tem as suas peculiaridades, cada um tem a sua motivação, mas todos estão em defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos, são garantias desses direitos fundamentais. Então, quando eu estou tratando de direitos fundamentais, já remeto lá para o nosso artigo 5º da Constituição, um dos artigos mais extensos e importantes da nossa Carta Maior. E aí, o título desse artigo, do artigo 5º, são os direitos fundamentais. E aí, meus queridos, os remédios estão ali dispostos nos incisos 68, 69, 70, 71, 72 e 73 do artigo 5º da Constituição Federal, certo? E também tem remédios que existem legislações próprias, como o mandado de segurança, como o mandado de injunção, que tem uma lei bem recente. Então, nós vamos tratar hoje desses remédios constitucionais, em específico o habeas corpus. Mas quais são os remédios constitucionais existentes aqui no nosso ordenamento jurídico? Quais são essas ações constitucionais que são de extrema importância para o cumprimento dos direitos fundamentais? Nós temos o habeas corpus, que é a matéria de hoje, tá? Que nós estamos falando de direito à liberdade, assegurar a liberdade de locomoção, tá? Então nós vamos aprofundar nesse remédio. Nós temos o habeas datas, que é o direito à informação, tá? Referente a quem está solicitando essa informação em face dos órgãos públicos e também órgãos privados. O mandado de segurança, que é o direito líquido e certo sendo interferido, sendo privado por uma autoridade coatora. O mandado de injunção, que é quando falta uma norma, falta um ato normativo, falta uma lei e que torna inviável o exercício de direitos fundamentais das pessoas. E nós temos a ação popular, que é um meio fiscalizador que o cidadão tem de adentrar aos cofres públicos, a ver como é que está sendo gasto uma verba pública que foi destinado a um setor, se realmente está sendo de fato gasto de uma forma correta, como é que os órgãos públicos estão tratando o meio ambiente, enfim. Então eu tenho essa ação popular, que também é um remédio constitucional de bastante importância, tá? Mas nós estamos falando de HC, habeas corpus, fundamentado no artigo 5º, inciso 68 da nossa Carta Maior, da nossa Constituição Federal. E por que ele é tão importante? Porque ele visa a proteção da liberdade, do direito de ir e vir, da liberdade de locomoção. Então, é de fato um grande direito fundamental, porque a liberdade é um grande direito das pessoas, ok? Então, historicamente, o habeas corpus foi de forma inicial, ele foi garantido
lá na Inglaterra, por um monarca inglês chamado de João Sem Terra, tá? Na Carta Magna de 1215. Então, foi a primeira utilização dessa garantia de locomoção, ok? O habeas corpus foi assim chamado pela primeira vez em 1679, ok? No Brasil, a primeira manifestação desse habeas corpus se deu em 1821 por um alvará emitido por Dom Pedro I, pelo qual ele assegurou a liberdade de locomoção. Então, a terminologia habeas corpus só apareceu aqui para nós no Código Criminal de 1830. Em 1891, foi a primeira aparição desse remédio constitucional nas constituições e desde lá todas as constituições tiveram esse remédio constitucional encravado nessas cartas. Ok? Então, na Constituição nossa atual, nossa Carta Maior de 1988, está lá no artigo 5º, inciso 68, e estabelece, vamos para a letra de lei, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Então, nós vamos ver que eu tenho a possibilidade de impetrar esse habeas corpus sempre que eu sofrer ou achar que vou sofrer. Então, nós já pescamos aí que a possibilidade de impetrar esse habeas corpus de maneira repressiva, sofri, vou impetrar, ou de maneira preventiva, antes de sofrer. Já o procedimento do HC está elencado no Código de Processo Penal, lá nos artigos 647 a 667 do CPP, do Código de Processo Penal. Quem diria, professor Lucas, civilista, defensor do direito civil, falando de Código de Processo Penal, porque nós lembramos que o penal é brega. Tá bom, queridos? Então, brincadeiras à parte. Civil é melhor que penal, isso aí a gente não é uma brincadeira, isso é uma perfeita sintonia que nossos alunos aqui temos, tá? Mas vamos prosseguir, que é um remédio constitucional de bastante importância para nós, ok? Então, o procedimento, a fundamentação principal está lá no artigo 5º, inciso 68, e o procedimento desse remédio está lá no Código de Processo Penal, nos artigos 647 a 667. Ok. Quem são as partes desse HC? Olha só, isso é muito legal e muito importante. O HC é composto por 3 pessoas, por 3 partes, tá? Vamos ter o impetrante, que é o autor da ação, que é aquele que está impetrando a ação. Nós temos o paciente, que é em favor de quem estou impetrando. Então percebam, senhores, nem sempre o paciente será um impetrante, mas pode acontecer de ser o paciente igual ao impetrante? Sim, ok? Mas, por exemplo, numa relação jurídica em que uma pessoa já está sendo presa, já está presa ou algo nesse sentido, normalmente eles contratam um advogado. Esse advogado será um impetrante em favor do cliente, que será o paciente. Então, isso é extremamente importante. Se tiver uma questão objetiva, falando assim, sempre o paciente será o impetrante do habeas corpus? A resposta é negativa. Tá? Quando a gente tem uma questão com sempre, nunca, já liga o alerta que talvez ali a banca está querendo fazer uma pegadinha com você. Então, o impetrante é aquele que impetra, o paciente é favor de quem impetra, que pode ser a mesma pessoa, tá? E o réu dessa ação é chamado de autoridade coatora ou impetrado, tá? Então, é aquele que está abusando do poder, é aquele que está fazendo algo ilegal, e nesse caso nós vamos impetrar em face dessa autoridade coatora.
ok? Então o impetrante pode ser qualquer pessoa física, seja nacional ou estrangeira. O impetrante, inclusive, pode ser pessoa jurídica. O impetrante, ok? O paciente, sempre pessoa física. Quem mais pode impetrar em favor do paciente é o Ministério Público, senhores. O Ministério Público também poderá ser o impetrante, claro que em favor de um paciente, ok? O paciente sempre pessoa física. Senhores, o juiz poderá conceder de ofício o habeas corpus quando ele vislumbrar que ali está havendo algo de irregular, de ilegal, um abuso de poder, uma omissão de poder ou algo nesse sentido. Está lá no 654, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, tá? E lá deixa claro que o juiz poderá conceder de ofício o habeas corpus, ou seja, isso é uma exceção ao princípio da inércia do órgão jurisdicional. Então, o juiz não precisará, nesses casos, sair da inércia, ele de ofício poderá vislumbrar, nesse processo há aqui uma irregularidade, vou conceder então, com fulcro no 654, parágrafo 2º do CPP, esse habeas corpus. Meus queridos, como é uma matéria extremamente importante, o direito que está sendo resguardado aqui é de extrema relevância, é uma ação que vai ser isenta das grandes formalidades exigentes dentro do processo, ok? Então, em processos de um mandado de segurança, que às vezes eu tenho uma formalidade específica, eu preciso estar ali com provas pré-constituídas, eu preciso demonstrar de maneira clara meu direito líquido e certo. Então, aqui no HC, como a gente está tratando de algo que é extremamente importante, que é a liberdade de ir e vir, a liberdade de locomoção, nesse caso, o legislador constitucional, ele retirou uma grande parte do formalismo, da formalidade do processo. Então, eu não preciso de advogado para impetrar o HC, eu não preciso pagar custas para impetrar o HC, ou seja, situações que talvez eu afasto a sociedade de acessar a justiça, como contratação de advogados, pagar custas caras. Então, aqui no HC eu não tenho essas formalidades, ok? Normalmente, então, o HC, ele na prática ele serve para trancar uma ação penal, para trancar um inquérito policial, mas eu também posso ingressar com o HC em face de um particular. E o exemplo clássico doutrinário é o caso do hospital psiquiátrico, que priva o paciente de sua liberdade de ir e vir de forma ilegal. Então ali a família que coloca ali uma pessoa internada sem a sua vontade, e essa clínica ela está privando esse paciente da sua liberdade, eu poderia impetrar um HC em face dessa clínica, ok? Esse é um exemplinho máximo e clássico que a doutrina apresenta para nós. Competência. Quem é competente para julgar o HC? Meus queridos, a competência vai ser de acordo com duas situações. Eu vou enxergar quem é a autoridade coatora e quem é o paciente, para que eu fixe a competência, onde é que eu devo propor, onde é que eu devo impetrar esse remédio constitucional. Então a Constituição, ela traz, e aqui eu trago alguns exemplos para vocês, de algumas competências originárias. Então o 102, inciso 1, a linha D, fala que a competência originária de julgar o HC seria do STF, de acordo com os pacientes da linha B e a linha C. Então, fala o seguinte: nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, membros do Congresso Nacional,
ministros, procurador-geral da República. Então, se forem esses os pacientes, nesse caso seria o STF, ok? O STF também, quando estamos tratando de ato coator de tribunais superiores. Então, é um ato coator do STJ, por exemplo. O HC será originalmente proposto no STF, de acordo com o 102, inciso 1, a linha I. O 105, inciso 1, a linha C, fala quando o ato coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na linha A do 105. Vamos lá para a linha A do 105. Quem são as pessoas? Governadores, desembargadores, por exemplo. Então, nesse caso, a competência originária seria do STJ. O 108, inciso 1, a linha D, fala que quando a autoridade coatora for um juiz federal, onde é que eu vou julgar, onde é que eu vou propor o HC? Então, seriam os tribunais regionais federais. E na nossa prática, e o que vocês mais vão enxergar na vida como advogado, será atos coatores realizados por juízes de primeiro grau. Vocês vão propor o HC diretamente nos tribunais do estado, ok? Então a competência vai ficar de acordo com a autoridade coatora ou paciente. Tá? Então, na sua OAB, ali na sua prática, você vai enxergar quem é o paciente, quem é a autoridade coatora, e aí você vai chegar na competência correta, onde é que você vai propor esse habeas corpus. Tá? Quando há decisão de uma turma recursal, e aí? Vou impetrar o HC aonde? Lembrando, senhores, que a turma recursal ela é como se fosse o segundo grau das decisões proferidas nos juizados especiais. Então, lá na Lei 9.099, nós temos os juizados especiais cíveis e os juizados especiais criminais. E uma decisão de uma turma recursal, para onde é que eu vou impetrar? A autoridade coatora é turma recursal. Impetro aonde? A súmula 690 do STF falava que eu tinha que impetrar no STF. Então, decisões de turmas recursais, como autoridade coatora, será impetrado esse HC no STF. Essa súmula foi superada pela súmula 691 e aí hoje já temos então o entendimento que decisões de turmas recursais serão impetrados HC nos TJs locais. Então, uma decisão de uma turma recursal aqui do estado de Goiás, nós vamos impetrar o HC do Tribunal de Justiça do estado de Goiás. Bem simples. Então, e as espécies do HC? Nós já vimos que eu posso impetrar um HC preventivo quando eu me achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, tá? Por meio de ilegalidades ou abuso de poder. Então, eu estou sendo investigado, foi aberto um inquérito policial e aí eu estou com medo de ser preso de forma preventiva ou algo nesse sentido, já posso impetrar um habeas corpus de maneira preventiva. E aí, nessa situação, eu vou poder obter o salvo-conduto para garantir o livre trânsito de ir e vir, ok? E quando eu já estiver restringido o meu direito à liberdade de locomoção, nesse caso, eu tenho uma espécie de HC preventivo ou libertatório, tá? Nesse caso, já sofri a violência ou a coação, então eu preciso fazer cessar, tá? Então, nós temos o HC preventivo e o HC repressivo. Essas são as espécies de habeas corpus. Algumas disposições a respeito do HC, umas disposições que são bem legais, tá? Então, olha só, infrações que a punição é pena de multa. Nesse caso, o que acontecerá?
Cabe HC? Não cabe, por força da súmula 693, que fala: não cabe habeas corpus contra a decisão condenatória a pena de multa ou relativa a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única combinada. Senhores, HC é só para a preservação da liberdade de locomoção. Se a pena máxima desse processo for pena de multa, pena pecuniária, eu não poderei ingressar com HC, porque a minha liberdade não está sendo ferida, ok? Então, isso bem tranquilo. Pena já cumprida. Súmula 695, não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. Outra vez, se eu tenho talvez que cumprir uma pena ali de pagar uma pena pecuniária, não estou falando de privação de liberdade, então nesse caso não cabe habeas corpus. Habeas corpus é só para apenas privativas de liberdade, para quando eu sentir que a minha liberdade poderá ser ferida, a minha liberdade de locomoção, minha liberdade de ir e vir. Pena de demissão do servidor público, também não caberá HC, súmula 694 do STF. Não cabe HC contra imposição de pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública. Não caberá HC nesses casos. Quebra ilegal de sigilo bancário. Esse é bacana. Olha só, sobre a simples quebra ilegal de sigilo bancário, não caberia HC. Mas se essa quebra vai imputar em uma investigação e essa investigação poderá privar a minha liberdade, nesse caso caberia o HC, é o que a doutrina chama de HC profilático, porque quebrando o meu sigilo bancário, pode ser que comece ali uma investigação, pode ser que exista ali na investigação criminal um resultado que privaria a minha liberdade. Então, nesse caso, caberia sim um HC preventivo. Olha que bacana, previsão de recurso e cabimento de HC. A previsão de recurso não impede a impetração do HC. O exemplo mais comum é o seguinte: um HC substituindo um recurso ordinário. Olha só, se um sujeito impetra um habeas corpus perante o STJ e essa ordem é denegada, caberia nesse caso um recurso ordinário ao STF. Porém, é muito mais rápido ao invés de recorrer da decisão, eu impetrar um HC no STF, porque a autoridade coatora que negou foi o STJ. Ou seja, olha que sacada. E, senhores, não tenha dúvida que entre um recurso e um remédio constitucional, o remédio será julgado de maneira muito mais rápida. Na verdade, o HC é o remédio que exige a maior celeridade ao ser analisado, porque nós estamos tratando de liberdade de locomoção, um direito extremamente fundamental. Então, é muito mais fácil, muito mais célere eu impetrar um HC nesse caso do que impetrar um ROC, do que propor um ROC. Então, fica essa dica, tá? Quando haverá constrangimento ilegal passivo de impetração do HC? Está lá no 647 e 648 do CPP. Na verdade, o 647 fala do cabimento do HC, é basicamente uma reprodução do inciso, tá? Do inciso 68 da Constituição Federal, o artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal, ok? E o 648, ele nos traz quando é que vou considerar ilegal, a coação foi feita de forma ilegal. E aí quais são essas possibilidades? Quando não houver uma justa causa, quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei, quando quem ordenar a coação
não tiver competência para fazê-lo, quando houver cessado o motivo que autorizou a coação, quando não for alguém admitido a prestar fiança nos casos em que a lei autoriza, quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. Então, esses casos é o que a lei traz um rol falando sobre o que é a ilegalidade na coação. Procedimento. Como é que vai ser o procedimento desse HC para sua prova lá de segunda fase penal ou sua prova de segunda fase de processo de constitucional, perdão. Procedimento da petição está descrita no 654 do CPP. Senhores, presta atenção. O habeas corpus não é um recurso, apesar dele estar disposto lá nos recursos do CPP, o habeas corpus é uma ação constitucional, é um remédio constitucional. Então, ela terá todas as características de ação. Endereçamento, vislumbrando quem é a competência, quem é o impetrante, quem é o paciente e quem é a autoridade coatora, fatos, direitos e pedidos, tá bem tranquilo, ok? Então, 654 fala qual é o procedimento, que o habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em favor de outrem, bem como pelo Ministério Público, ok? A petição deverá conter, parágrafo 1º, então, a identificação do paciente da autoridade coatora, principalmente quando não forem a mesma pessoa, quando o impetrante não for o paciente, ok? Então, eu vou identificar quem é o autor, quem é o impetrante, quem é o paciente e quem é a autoridade coatora, tá? A letra B do parágrafo 1º fala das razões de fato e do direito, expondo a ilegalidade. Então, como uma ação comum, você vai propor, vai explicar o que aconteceu, a síntese fática daquele processo. Depois, a fundamentação, o porquê que qual é a ilegalidade que aconteceu, o porquê que a sua liberdade de locomoção foi restrita de maneira errônea, de maneira irregular, de maneira ilegal, ok? E aí, depois, os pedidos. E, por fim, a letra C fala que a assinatura do impetrante ou de alguém a seu rogo, a seu pedido, quando não souber ou não puder escrever. E a designação das respectivas residências. Esses são os mínimos requisitos formais da peça, tá? Assinar a peça, ok? O parágrafo 2º, como já dito, é uma exceção ao princípio da inércia do órgão jurisdicional. Então, nesse caso aqui, os juízes poderão deferir o HC sem ser que as partes tenham pedido. Então, ali num procedimento penal em que uma pessoa está presa e o juiz analisa ali uma irregularidade do processo ou qualquer ilegalidade, então ele vai poder conceder o habeas corpus de ofício. É cabível medida cautelar ou liminar no HC? Senhores, apesar da lei não tratar nem na Constituição nem no CPP, é possível, é cabível sim a medida cautelar ou pedido de liminar no habeas corpus. Ok? Isso aí é vastamente discutido e já aproveitado tanto pela jurisprudência quanto pela doutrina. Requisitos, os requisitos comuns da tutela de urgência da medida cautelar. Fumus boniuris, que é a verossimilhança entre as alegações do direito, então tem a fumaça do bom direito aqui. E o perigo in mora, o perigo de dano, o perigo de lesão. Se eu ficar muito tempo aqui, eu corro um risco, tem um perigo de algo acontecer. É que alguns professores de cursinho, principalmente o professor Darlan Barroso, ele chama da desgraça no seu pedido. Excelência, se o senhor não deferir isso de maneira rápida, de maneira célere, uma desgraça acontecerá, ok? Então vai essa dica aí, é cabível sim a medida cautelar. E aí, para finalizar, qual é o pedido da sua peça? É uma peça bem simples e os pedidos também são bem simples e basicamente são 3 pedidos. Concessão da liminar
seja para expedir um alvará de soltura ou a expedição de salvo-conduto. O alvará de soltura de maneira repressiva, eu já estou preso, então preciso ter a minha liberdade de locomoção novamente, ou no caso de um HC preventivo, a expedição do salvo-conduto, tá? Fundamentação 660, parágrafo 1º e parágrafo 4º do CPP. Então, nesse caso, é o primeiro pedido, a liminar. A letra B, o segundo pedido, nós vamos pedir a notificação da autoridade coatora para que ela preste as informações. Então, veja bem, não é uma contestação, tá? É para que ela preste informações. Acaba virando uma espécie de defesa, de contestação. Mas nós não estamos falando aqui de contestação, nós estamos falando de prestação de informação. Então, nós vamos requerer a notificação da autoridade coatora para prestar as informações. E, por fim, é claro que no mérito seja confirmado a liminar e julgado procedente, tanto para a liberdade de locomoção quanto para a expedição de um salvo-conduto, ok? Então, assim finalizamos a disciplina de habeas corpus, um remédio constitucional extremamente importante. E a próxima aula nós vamos continuar a nossa caminhada pelos remédios constitucionais, tá bom? Muito obrigado, um forte abraço.